Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira, dia 24 de janeiro do ano 2024. 24 de janeiro do ano 2024, e somos gratos a Deus por nós estar aqui nesta manhã, com a temperatura agradável aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Agradecemos a Deus por isto, até uma temperatura meia atípica para o que é o mês de janeiro, mas somos gratos a Deus por este tipo de temperatura que temos aqui hoje na cidade de Cacequi. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página, a página do pastor Juan Teixeira. Quero convidar você a que você venha compartilhar este vídeo, a que você venha também a compartilhar a nossa página, que você venha nos ajudar, venha nos socorrer na propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos palavra de Deus, palavras de ensinamento, palavras de juízo, palavras de confronto, palavras de arrependimento, palavras de fé, palavras de esperança. Pregamos somente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não nós vamos pelos galhos. Esquadrinhamos a palavra de Deus. Esquadrinhamos a palavra de Deus e aquilo que Deus nos revela, aquilo que nós encontramos na palavra de Deus que é útil para o nosso bem-estar espiritual, nós ali estamos compartilhando com cada um de vocês. Tem coisas muitas vezes que não são, poderíamos dizer assim, que não são boas para o nosso bem-estar espiritual. Tem coisas que vão para os galhos, tem coisas que às vezes as pessoas intentam ensinar, ou intentam colocar a goela abaixo dos outros, que na realidade não vai beneficiar absolutamente em nada a nossa salvação e a nossa vida com Deus. E nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que se encontra no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, cujo nome significa agarrar ou abraçar. Isto tem muito a ver também com o conteúdo do livro de Abacuque, pois Abacuque abraçou, agarrou a causa do povo. O livro de Abacuque, ele é praticamente, os 3 capítulos dele são praticamente uma oração contínua ao Senhor. Reclamações, pedidos, sobretudo sobre a injustiça social que existia naquela época e que também existe nos nossos dias de hoje. Ele foi contemporâneo de Jeremias, provavelmente, e se situa mais ou menos no reinado do rei Jeoiaquim, rei de Judá. Ele, assim como Jeremias, estão falando sobre o cativeiro. Agora, Abacuque, ele se irrita, poderíamos utilizar assim esta palavra com Deus, porque Deus vai utilizar a Babilônia para julgar o seu povo, para dar uma correção no seu povo. Bom dia, nosso irmão Benjamin. Fazia horas que não entrava aqui na nossa live. Nosso irmão Benjamin, ficamos felizes de que esteja aqui conosco nesta manhã. Que Deus
abençoe poderosamente a sua vida ali na cidade de Milange, Moçambique, lá em África. Então ele estava meio desconforme com Deus, porque Deus estaria enviando a Babilônia para dar um corretivo no povo, para chamar a atenção do povo. Bom dia, nossa irmã Elda, ali na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Um grande abraço para a nossa irmã Elda. Que Deus derrame da sua graça sobre a sua casa, sobre a sua família. Então ele estava preocupado com toda essa situação que estava acontecendo no povo de Deus. E mais preocupado ainda que ia ser utilizado como um instrumento de correção para o povo babilônico. Mas logo ele vai entender também que o juízo sobre a Babilônia vendria mais tarde. E no capítulo número 13, no verso número 17, que é um texto que nós queremos nesta manhã utilizá-lo para trazer uma palavra de Deus para você, para mim, para nós entender o que a palavra de Deus está nos dizendo, o que significam algumas árvores que estão aqui neste texto. E vai dizer no versículo 3, verso número 17, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre meus lugares altos. Para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de corda. Um hino de fé. Um hino de fé. É o capítulo 3, verso 17, deste profeta chamado Abacuque, cujo nome significa abraçar ou agarrar. Abacuque está fazendo uma declaração de fé. Está fazendo uma declaração de fé, mas também ele está declarando a sua fidelidade ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele está declarando sua fidelidade ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Isto não é um detalhe menor que nós possamos encontrar aqui no livro de Abacuque e mais neste versículo número 17. Ele está demonstrando, ele está declarando neste hino, nesta canção, neste louvor, ou poderíamos dizer também nesta própria oração de Abacuque, ele está fazendo uma afirmação para o Senhor, de que ainda que a figueira não floresça, quantas vezes ouvimos esta música, cantamos esta música, mas de ouvir esta música e cantar esta música, a viver o que realmente está escrito no livro de Abacuque, é algo que fica bastante distante, algumas vezes, da nossa vida. Nós cantamos, nós adoramos, nós glorificamos, mas às vezes não estamos acreditando ou não estamos sendo sinceros com aquilo que nós estamos declarando. Agora, Abacuque está declarando veementemente, e ali ele vai citar 3 árvores. A primeira dela que ele vai citar vai ser a figueira. Mesmo que a figueira não floresça e não haja, mesmo que a figueira não floresça,
a figueira, ela é um símbolo na Bíblia que nós devemos de entender. Jesus vai falar da figueira. Jesus vai amaldiçoar uma figueira. Jesus, em Lucas 13, se não me engano, ele vai falar da parábola de uma figueira que não estava produzindo frutos e que o Senhor, o dono daquela terra, ele deseja então cortá-la e jogá-la ao fogo. Mas a intervenção de um servo vai permitir com que fique mais um tempo, alguns anos a mais, para que seja adubada, para que seja trabalhada, para ver se ela vai dar fruto ou não. A figueira também é um símbolo de Israel. Agora, a figueira também nos fala de proteção, nos fala de sombra, nos fala do lugar de meditação, nos fala também de uma cobertura e bênção. Isto nos fala a figueira, é o significado real da figueira. Os rabinos, os mestres de Israel, eles iam para debaixo da figueira. Para que eles iam debaixo da figueira? Para estudarem a palavra de Deus. Para estudarem a palavra de Deus. Para entender as bênçãos que a palavra nos dá. A palavra de Deus, ela nos enche de bênçãos. A palavra de Deus, ela nos dá uma visão diferenciada do que está ao nosso redor. A palavra de Deus, ela nos renova a cada dia. A palavra de Deus, ela nos faz mais sábios, mais astutos. E os rabinos, aqueles que estudavam a palavra de Deus, eles iam meditar debaixo das figueiras, pela sua sombra, pela sua sombra. Ali estavam debaixo daquelas esplêndidas árvores, estudando e meditando a palavra de Deus. Nós possamos ter também um momento de meditação, de oração, de intimidade com Deus no nosso dia a dia. Aquele lugar onde nós vamos nos assentar e ali vamos ficar para ouvir a voz de Deus. Se alguma vez pensou em sentar-se e esperar até ouvir a voz de Deus, orando, clamando, ou louvando ao Senhor, o Senhor deseja falar contigo, meu irmão, minha irmã. O Senhor deseja falar comigo. Agora, qual é o tempo que nós temos disponível para Deus? Qual é o tempo que nós vamos ficar debaixo da figueira? No estudo da palavra, na meditação. Estou falando agora debaixo da figueira de uma maneira simbólica. Porém, sim, a meditação da palavra de Deus, algo tão importante nas nossas vidas. Eu falava ontem, estivemos fazendo uma visita nestes dias, domingo, e na casa ao lado de onde nós estávamos, tinha uma planta de figueira cheia de frutos. Não tinha uma folha, somente frutos e frutos. Eu nunca tinha visto uma figueira assim, com tantos frutos. Talvez nestes dias eu até chegue por ali, para tirar uma foto daquela figueira. Sabem,
E Abacuque está dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja aparentemente esperança, ele vai confiar em Deus. Ainda que todas as coisas estejam dando mal, ele vai confiar em Deus. Ele vai continuar disposto a ouvir a voz de Deus. Sabe, muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus quando as coisas estão boas, quando as coisas vão dando tudo certo. Nós queremos ouvir a palavra, queremos meditar, queremos louvar, mas vem a prova. Vem a prova. Vem o deserto. Vem a luta. Vem a dificuldade. E nós começamos a olhar com outros olhos. A igreja, a congregação, o pastor, e vamos, pouco a pouco, nós afastando. Devemos voltar a nos sentar debaixo da figueira para meditar, para receber a bênção da palavra de Deus, a bênção que a palavra nos dá, a cobertura do Senhor Deus Todo-Poderoso. Devemos de voltar para debaixo da figueira. E vai dizer também, nem haja fruto na videira. A videira. A videira, ela está nos falando de frutificação, de unidade, de harmonia. Está nos falando de frutificação, de unidade e de harmonia. João capítulo número 15, Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E nós somos que devemos de produzir frutos. E muitas vezes esses frutos se confundem com o trabalho que nós possamos fazer na igreja, na congregação, da cidade, do nosso bairro, enfim. Se confunde com que nós evangelizamos, limpamos o templo, louvamos na igreja. Isso não é fruto, não. São frutos do Espírito que estão escritos lá em Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5. Porém, Abacuque está falando de outra coisa. Ele está falando do fruto, sim, das videiras. Ainda que ela não esteja produzindo fruto, ele vai continuar adorando a Deus. Ele vai continuar nessa unidade espiritual. Ele vai continuar frutificando. Carla, bom dia, na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus te abençoe. Um abraço para Luciano, para Luciana e Vitor Emanuel, nesta manhã de quarta-feira. Que não haja fruto na videira. Ainda que não exista, que está enxergando, que está propagando, que se está falando hoje de que a igreja não está unida, eu vou permanecer firme. A videira está falando de unidade. A videira está falando de unidade. E hoje você vê muitos vídeos, muitos estudos de pessoas que querem difamar a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a igreja permanece unida. Claro que tem uma igreja que pertence ao reino dos céus, ela tem um reino. E tem outra igreja que é totalmente sem reino, ela não tem um reino. Quando Elias se queixou para Deus, seus filhos me buscam e querem matar-me. Levanta-te, Elias, porque ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Ainda tem um povo fiel sobre esta terra. Ainda que aparentemente não haja uma unidade, que não haja frutificação, que não haja
harmonia. Vamos continuar firmes do Senhor. Vamos continuar firmes do Senhor. O Gálatas capítulo 5 nos fala de quais são os frutos que nós devemos de produzir. E são os frutos do Espírito. E a palavra de Deus vai dizer e vai nos falar ali que o principal fruto é o amor. E tem pessoas que muitas vezes proclamam aos quatro ventos, falando, somos cheios do Espírito Santo, e se ouve muito isto nos nossos dias de hoje, mas cadê os frutos? Onde estão os frutos? Estão aparecendo os frutos do Espírito? Com seu grande general, seu grande líder, que é o amor? Ou estão aparecendo os frutos da carne? Ira, maledicência, mentiras, soberba. Que frutos estão aparecendo? Os frutos do Espírito ou as obras da carne? Lembremos que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou e disse que pelos seus frutos seriam conhecidos. É pelos frutos que nós vamos conhecer os verdadeiros discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 128 tem muito a ver também com a videira. Abençoado a todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos e feliz serás, e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa. Teus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Debaixo da figueira se reuniam as famílias. Debaixo da videira se reuniam as famílias. Todo judeu tinha a sua videira, ou parreira, como nós chamamos, na fronteira. E ali debaixo, então, estavam as suas mesas. Ali debaixo daquela videira se reunia a família. Ali debaixo daquela videira existia a unidade da família. Agora veja bem o que diz a palavra de Deus: a tua esposa será como a videira. Quem faz a união da família é a mãe. Ela é a videira dentro do nosso lar. A mãe é que atrai a família, a mãe é que une a família, a mãe é que cria harmonia dentro da família. Isso aqui é tremendo, isto que nos ensina a palavra de Deus. A mãe é que luta pelos seus filhos. Não estou dizendo, nem passa para minha mente, de dizer que os pais são pessoas irresponsáveis ou que não fazem o que deveriam de fazer, não. Eu estou falando do valor da mãe, do valor da mulher dentro do lar, da esposa, que a palavra de Deus está dizendo que ela será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa. E recém nós falamos dos frutos, não é verdade? Dos frutos do Espírito. Bom dia, nossa irmã Berna. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã, junto à sua filha. Que Deus venha derramar da sua graça sobre vocês, as duas aí na cidade de Artigas. Falamos da unidade. Falávamos da harmonia,
Pois bem, a mãe é que vai criar esse ambiente dentro do lar. Por isso é que ela é comparada com a videira. Não estamos diminuindo a responsabilidade do pai nem a responsabilidade da mãe. Estamos falando do que nos diz o Salmo 128. Estamos falando da videira, onde os judeus, os israelitas, se sentavam debaixo das videiras junto com a sua família. E a família, ela se une através da mãe. Através da mãe. Esse é o grande segredo que nós encontramos na palavra de Deus. Nós encontramos aqui nesta manhã. Mas também vai dizer a palavra de Deus: e ainda que o trabalho da oliveira falhe, é a terceira planta que encontramos aqui, a terceira árvore que encontramos aqui nesta passagem bíblica. Agora está falando da oliveira. A oliveira nos fala de quê? De cura. A oliveira nos fala de cura. Sabia que, dizem alguns, não sou eu que estou dizendo, aqueles que sabem, que a raiz da oliveira, ela cura as outras plantas. A oliveira, ela produz fruto também. Ela produz azeitona. Da azeitona, nós tiramos o azeite. O azeite, nos tempos bíblicos, ele era utilizado para diversas coisas. Como, por exemplo, dentro do templo, era muito utilizado ali o azeite. Nas lâmpadas, na menorá, no candelabro, era utilizado ali dentro do templo o azeite que vinha da azeitona. A oliveira tem um poder de cura? Tem. Se vendem extratos da folha da oliveira. Folha da oliveira, segundo alguns dizem, ela ajuda a limpar as artérias, ela regulariza a pressão. Outro dia conversava com um homem que ele está ou estava tomando insulina a causa da sua diabetes e ele estava experimentando a folha da oliveira, tomando chá da folha da oliveira. Então a oliveira aponta para a cura. Também a oliveira, ela nos fala de longevidade. É uma árvore que ela pode existir por 300, 400, 500 anos, ainda mais. Ainda em Israel tem oliveiras da época de Jesus. Ela seca totalmente por vários anos, mas quando menos espera, ela renasce novamente. Aparece um rebento, um broto daquela planta. Então, amados e queridos irmãos, Abacuque está cantando este hino de fé, fazendo uma grande declaração, e que nós possamos aprender desta passagem bíblica, destas três árvores citadas por Abacuque, a ter comunhão com Deus, a ter comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos estar
debaixo da figueira, meditando. Que nós possamos estar como a videira, em unidade, em harmonia. Que nós possamos estar frutificando e não murmurando. Que nós possamos estar com a oliveira para receber a cura do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que nos liberta, Ele é o único que nos cura. Que possamos permanecer firmes no Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai eterno e Deus do céu, Senhor, nesta manhã, ó Deus, eu quero louvar-te, quero adorar-te, ó Pai, e agradecer-te, Senhor, por este tempo de estar aqui junto com meus irmãos. Senhor, nesta manhã, ó Pai, eu quero orar por aquelas mães, ó Deus, que muitas vezes, ó Senhor, têm que fazerem também, ó Deus, de pai, por ausência ou a falta do pai, ou pela irresponsabilidade do pai. Senhor, eu quero pedir-te por estas mulheres, ó Deus, que são as que unem a família, que são as que juntam a família, que são as que trazem frutificação do amor, da paciência, da benignidade para dentro do lar, Senhor. Oh meu Deus, que Tu venhas fortalecer a fé dessas mães, oh Pai. Mães que têm sofrido, mães que têm lutado pelos seus filhos. Senhor, que elas possam dizerem como Abacuque, ainda que tudo pareça ser negativo, que possam permanecer firmes do Senhor, que possam continuar firmes em Ti, meu Pai, querendo, Senhor amado, que no Teu tempo, na Tua hora, Tu vais, Senhor Deus, responder às suas orações e o seu clamor. Meu Deus, eu oro por essas mães nesta manhã, ó Pai, para que elas não desistam da sua luta, da sua guerra, da sua batalha, pelo bem-estar da sua família, dos seus filhos principalmente, ó Deus. Senhor, olha para essa mãe que está clamando, Senhor Deus, a Ti dia tras dia, e que quer, Senhor, ter os seus filhos de volta, debaixo da videira, meu Pai. Ó Senhor, que Tu venhas fortalecê-las com Teu Santo Espírito, meu Pai. Senhor, aquelas mães, ó Deus, que estão, Senhor amado, com seus filhos ainda pequenos, que elas venham transmitirem para eles, ó Deus, o conhecimento da Tua palavra, os Teus ensinamentos, e que Tu venhas dar-lhe graça e sabedoria, ó Deus, para que elas venham serem verdadeiramente mães que frutificam o amor, a compaixão, a benignidade. Mães, Senhor Deus, que trazem a harmonia e a unidade da família. Abençoa, Senhor Deus, desta manhã, a todas as mães, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo à noite, 21h30, estaremos novamente aqui com a nossa versão em espanhol. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus seja sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém.